Oi, gente! Começamos mais uma aula sobre geometria, né? Eu sou a professora Thaís, professora de vocês. E nós vamos estar vendo sobre as circunferências, essas coisas assim, né? Sobre circunferência. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, tive que botar o carregador aqui. E perdão de gravar uma aula aqui do oitavo, mas deu certo. Então vamos lá. Sobre posições relativas, sobre circunferência, essas coisas assim. E daí, na última aula, nós estivemos vendo sobre essas posições relativas, né? Nós tínhamos passado para vocês, deixa eu pegar aqui o controle. Eu tinha passado para vocês algumas páginas do livro que eu vou estar pegando só na próxima semana, né? Que era a página 64, questões 3, 4 e 5, e a página 68, questões 1, 2 e 3. Né? Então, eu tinha passado para vocês aí essa aulinha. Certo. Então, vamos lá. Então, nós vimos sobre circunferência, né? Nós vimos a diferença entre raio, corda e diâmetro, não foi? Nós vimos que o raio é aquele que parte do centro e vai até a circunferência em si. Nós vimos o diâmetro, que é o que traça de uma ponta a outra a circunferência, passando pelo centro, né? E nós vimos que nós não vimos muito sobre a corda, porque a corda ela não tem muita utilidade para nós. Mas a corda seria o quê, gente? Todo segmento de reta que passa cortando a circunferência e que não é o raio ou o diâmetro, nós chamamos de corda, tá? Então, nós temos esses três elementos: o raio, a corda e o diâmetro. O raio parte do centro e vai até uma das extremidades da circunferência. A corda, ela é qualquer segmento de reta que passe cortando a circunferência. E o diâmetro é algo que parte de um ponto até outro da circunferência, passando pelo seu centro. Uma das características que nós vimos também foi que o raio ele é a metade do diâmetro, ou seja, o diâmetro ele é igual a 2 vezes o valor do raio. Então, se o raio mede 2, o diâmetro vai medir 4. Se o raio mede 4, o diâmetro mede 8. Se o raio mede 3, o diâmetro mede 3. E essas foram as características que nós vimos desses elementos que fazem parte das nossas circunferências. Os elementos que fazem parte da circunferência foi isso que foi visto até então. Né? Daí eu tinha passado essa atividade aqui para vocês, que eu vou pegar depois. Que eu vou pegar depois. Outra coisa que nós vimos, gente, foi a posição de alguns elementos em relação à circunferência. Por exemplo, um ponto, né? Se eu traçar um ponto que pode ser próximo, pode ser dentro da circunferência, pode ser sobre a circunferência, ele vai ter algumas posições que nós chamamos de posições relativas a essa circunferência, né? Então, se você observar, ó, a questão, esse desenho abaixo, um minuto. Se você observar esse desenho abaixo que nós temos desses três meninos que fizeram uma representação do que seriam esses elementos aí, você vê aí quais são as posições relativas deles. Vou só passar um videozinho para vocês sobre aquilo que a gente acabou de falar, né, sobre raio, corda e diâmetro, tá? Vou projetar aqui. Eles têm algumas propriedades também que é interessante que vocês vejam. No livro de vocês não fala, mas eu acredito que nós podemos comentar um pouco sobre isso. E aí eu vou precisar desligar um pouquinho o meu áudio e a minha câmera para não
causar nenhum tipo de interferência quanto à internet. Ei, você está tentando aprender cálculo, mas está há muito tempo sem estudar matemática? Então não pule esse vídeo, porque eu tenho um convite para você. A pergunta que eu mais escuto dos meus alunos é a seguinte: professor, eu tento aprender cálculo, mas eu acabo ficando travado nos exercícios porque eu não lembro muito bem lá da matemática básica. E o fato é que se você não lembra de propriedades de matemática, como frações, produtos notáveis, você vai sim ter dificuldades para resolver qualquer questão da faculdade. Vamos aprender de forma bem fácil e objetiva. Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre corda, raio e diâmetro. Como identificar aqui nessa circunferência, né? Essa circunferência aqui, ó, tá vendo? Circunferência. Como a gente identificar a corda, o raio e o diâmetro. Eu vou começar aqui com vocês pelo raio. O raio é um segmento de reta que ele tem uma extremidade no centro. Olha o centro aqui, ó, o centro da circunferência. Então ele tem o segmento que ele sai aqui do centro da circunferência e chega na circunferência, tá vendo, ó? Então ele sai do centro e chega na circunferência. Então, do O até o X é um raio, ok? Então vou botar aqui, ó, raio O X. Olha como é que a gente escreve o segmento. OX com esse tracinho em cima, ok, pessoal? Vamos ver outro. Tem outro raio aqui? Tem, ó. Tem um raio O e chega no Y. Sai do centro e chega, ó, na circunferência. Uma extremidade está no O e a outra extremidade está no Y. Então ele também é um raio. O raio é isso. OY. Entendeu? Então tá aqui os dois raios. Tem outro raio? Não tem, certo? Porque, ó, do centro até a circunferência só tem o OX e o OY. Tá vendo que nenhum outro segmento parte aqui do O. Então, nenhum outro é raio. Agora vamos ver o que é corda. Corda é um segmento que sai aqui, ó, da circunferência e chega na circunferência, ó. Como esse aqui, ó, o AB. Por quê? Ele tá aqui, ó. Uma extremidade dele tá na circunferência e a outra também, ó. Tá vendo? Chegou na circunferência. Então, AB é uma corda. Então, bota aqui AB, certo? É uma corda. Tem outra corda aqui? Tem, ó. G, está uma extremidade na circunferência, e o M, também a outra extremidade está na circunferência. Então, GM também é uma corda. Então, vamos escrever aqui, ó. G, M, e esse tracinho aqui em cima, certo? Tem outra corda aqui? Tem outra corda sim. Ó, L, tá vendo L? E M, tá na extremidade da circunferência, e o M também, ó. O L tá aqui, e o M tá aqui. Então, esse segmento tem as duas extremidades em cima da circunferência. Então, o LM também é. Então, vou escrever aqui, ó. LM. LM também é uma corda. Acabaram-se as cordas? Não. Tem a última corda aqui para vocês. Essa aqui, ó. X, Y. Tá vendo, ó? Essa corda aqui, ó, que junta os dois raios. Tá vendo? O X tá na extremidade aqui desse segmento, está na circunferência. E esse Y, ó, a outra extremidade dessa linha aqui, ó, desse segmento, tá vendo? Também está aqui, ó. Então, XY também é uma corda. Então, vou colocar aqui, ó. XY também é uma corda, certo? E o que é um diâmetro? Tem algum diâmetro aqui? Tem. É justamente o XY. Porque todo diâmetro é uma corda, certo? Ó, o diâmetro, ó. O diâmetro são a junção aqui, ó, de dois raios, né? Em linha reta aqui, ó. É uma corda, o diâmetro é uma corda que atravessa o centro da circunferência. Então, ó, tá vendo essa corda XY? Ela é diâmetro também, certo? Então, só para ficar bem claro isso. Uma corda
Esse aqui é uma corda, ó, não passa pelo centro, então não é diâmetro. A B é uma corda, mas não é diâmetro, porque não passa no centro. GM é uma corda, mas não é diâmetro, porque ela não passa pelo centro. LM é uma corda, mas porque ela não é diâmetro, porque não passa pelo centro. Mas o XY é uma corda que passa pelo centro. Então ela também é o quê? Ela é diâmetro. Ela é corda, porque sai do circunferência, chega na circunferência, e ela é diâmetro também, porque passa pelo centro. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Pronto. Vou retornar aqui para o nosso livrito. Acredito que deu para entender a diferença desses três elementos, né? Corda, raio e diâmetro, tá? Agora nós vamos ver, pessoal, sobre as posições relativas. Beleza? Então, olha só. Posições relativas de um ponto em relação à circunferência. Um ponto, pessoal, ele pode estar fora, ele pode estar dentro, ou ele pode estar sobre a sua circunferência. E aí, dependendo da posição que ele está, ele vai receber um nome diferente. Por exemplo, o professor pediu que seus alunos desenhassem uma circunferência de centro O. Então, Lucas, Mariana e Rafaela fizeram, né? E aí eles fizeram uma circunferência de centro O e eles colocaram um raio medindo 4. Thais, o que significa um raio medindo 4? Significa que a distância do centro até qualquer ponto da circunferência vai ser igual a 4 centímetros, certo? E daí eles fizeram esses três aí e colocaram esses pontos P. Viu? Lucas colocou esse ponto fora. Mariana colocou esse ponto dentro. Rafaela já colocou o ponto sobre a circunferência. O ponto que Lucas colocou, a gente diz que ele é externo, tá? Um ponto externo. O ponto que Mariana colocou, nós dizemos que ele é um ponto interno. E o ponto que Rafaela colocou, nós dissemos que ele pertence à circunferência. Então, nós temos essas três situações. Quando esse ponto ele está dentro, ele é interno. Quando ele está sobre a circunferência, ele pertence. Quando ele está fora da circunferência, ele é externo. Tá? Aí, mas só os pontos podem ter posições relativas a uma circunferência? Não. As retas também podem. Uma reta, ela pode passar cortando, como se fosse uma corda, tá? Nesse caso, nós dizemos que ela é secante. Se a reta, ela passa grudadinha por fora, olha, como essa segunda aqui que vocês observam, tocando somente um único ponto dessa circunferência, nós dizemos que essa reta é tangente. E se ela passa lá por fora, ela não é nem secante nem tangente, ela é uma reta que é externa. Exatamente. Então, veja só. Sobre as retas, passa cortando, tocando em dois pontos, passando por dois pontos da circunferência, ela é chamada de secante. Secante, a reta secante, ela passa cortando. Uma reta que toca só um ponto lá fora, ela é chamada de reta tangente. E uma ponta que não toca na circunferência, está fora da circunferência, ela é chamada de reta externa. Existem também, pessoal, algumas propriedades. Por exemplo, se eu tenho uma reta que ela é secante por uma circunferência e outra reta passa exatamente no ponto médio dela, o que vai ser formado? Vai ser formado dois lados iguais, né? Porque o ponto médio ele divide aquele segmento em duas partes iguais. Então, essa é uma característica que nós temos, formando aí dois segmentos iguais. Isso significa também que se eu escolher traçar outras retas, né, aqui, como por exemplo, eu tracei essa ou essa, né, essas retas elas também vão ter a mesma medida. Então, essa é uma propriedade que eu tenho, certo? Ou seja, se essa daqui medir 2, essa daqui também vai medir 2, tá? Forma um triângulozinho aí. Uma reta tangente, Thaís, ela tem alguma propriedade? Tem, sim. Uma reta tangente, ela é perpendicular
ao raio da circunferência, certo? Ela passa tocando aí uma vez. Quais são as propriedades que eu vou ter? Gente, ó, então as propriedades que eu tenho são essas daqui, ó. A partir dessas conclusões, eu posso tirar uma propriedade como essa, por exemplo, que me diz, ó, que a medida desse lado BR e desse lado AQ, desse lado AP, desse lado AC, eles têm relações. Eles têm relações, tá certo? Porque a gente lembra, ó, que partindo do centro da circunferência, duas medidas vão ser iguais. Então, eu posso dizer que esse ladão maior aqui, ó, do AB, ele vai ser igual ao quê? Ao AP, ou seja, AQ, mais esse QB, né? Então, esse ladão aqui, ó, AB, ele vai ser igual ao AP e vai ser igual ao BR. Sabe por quê, gente? Ó, vamos observar. Eu vou fazer aqui uma representação para vocês. Olha só. Esse lado X, ele é formado por dois pedaços. Por esse daqui, né? Que é igual a esse, certo? E ele é formado por esse pedaço aqui, que é igual a esse, né? Então, x vai ser igual a quanto? Ó, se esse pedaço é igual a esse aqui mede 10, esse daqui vai ser igual a 10. E esse daqui é 25, e esse também é igual, então ele também é 25, né? Então, x vai ser igual a 10 mais 25, que vai ser igual a 35. Ou seja, esse x, né, quando eu tiver uma figura assim, o x vai ser igual a esse pedaço mais esse pedaço. E essa é uma propriedade que nós temos, que nós podemos utilizar bastante. Certo? Essas são propriedades que nós podemos utilizar. E daí eu vou deixar essa atividade para vocês, ó. Ele coloca a questão como essa. O que significa? Esse pedaço, 5x menos 7 é igual a 2x mais 20. 4x menos 4 é igual a 12. Descobre aí o valor de x em cada caso, né? Olha, esse pedaço x vai ser igual à soma desses outros dois, né? Um pedaço aqui vai ser igual à soma dos outros dois. E aí você descobre quais as medidas em cada caso. E nós voltamos E nós voltamos depois para corrigir isso. Pronto. Essas foram as posições relativas a ponto, reta, né? E agora nós vamos ver as duas circunferências, tá? Duas circunferências, gente, elas podem ser tangentes, né? Quando se tocam em um ponto. E daí, se elas se tocam, ó, gente, de forma que uma está fora da outra, elas são tangentes externas. Se elas se tocam de forma que uma está dentro da outra, elas são tangentes internas. Beleza? Se tocam por fora, são tangentes externas. Se tocam por dentro, tangentes internas. Se elas se cruzam, como aquelas bolinhas da Olimpíada, elas são chamadas de secante, né? Uma circunferência é secante em relação à outra, né? O que pode ser comum aí é o único tipo que eu tenho. E outras situações que eu tenho é que se elas não se tocam. Se elas não se tocam, ou elas estão totalmente fora, né? Uma totalmente alheia à outra. E aí, nesse caso, eu digo que elas são circunferências externas, como essa figura de baixo. E se elas não se tocam, mas uma está dentro da outra, eu digo que elas são classificadas como circunferências internas. Essas circunferências internas, gente, se elas têm o mesmo centro, elas são chamadas de circunferências concêntricas, tá? E daí a gente tem essa atividadezinha aqui para nos auxiliar a organizar o nosso conhecimento com muitíssimas questões. Mas não se preocupem, né? Nós, dessa avaliação que a gente vai fazer, nós só vamos estar observando essas relações, tá? E daí, na próxima, que a gente já for fazer, essa é parcial, na próxima que a gente for fazer, que é bimestral, a gente já
aprofunda mais nessa parte dos cálculos para entender melhor como é que funciona e fixar bem alguma parte que possa ter ficado mal entendido. Não se esqueçam, né, essas atividades para os alunos que estão presenciais, elas não devem ser me enviadas pela Agenda Edu, não me mandem, certo? Vocês vão estar me enviando lá, vocês vão estar me enviando não, vocês vão estar me entregando em classe. Na próxima semana eu vou pedir a atividade de vocês e aí vocês me entregam em classe essas atividades, tá certo? Então, muito obrigada pela participação, pela paciência, por ter assistido a aula, tá bom? Estudem, até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijinho para vocês.